Ele está meditando comigo, a rocha. Palestra completa realizada em 14 de novembro de 1963. O assunto desta noite é Ele está meditando comigo. A principal fonte de percepção religiosa é a revelação. A revelação nos dá certeza, sem isso tudo parece obscuro. Você pode sentar e racionalizar de agora até o fim dos tempos sobre este maior de todos os livros, a Bíblia. A menos que seja revelado a você, não vejo como você pode realmente compreendê-lo. É a palavra de Deus, posso lhe dizer, é verdade, cada palavra disso é verdade. Todo o simbolismo é verdadeiro, todas as imagens são verdadeiras e gradualmente se desdobram dentro do indivíduo. Todos irão experimentar isso. Então, esta noite, neste estranho assunto Ele está me meditando. Bem, quem está meditando? Quando digo eu e meu Pai somos um, sou eu o ser que realmente estou meditando, projetando na tela do espaço essa coisa chamada Névio, tendo experiência dentro das limitações dessas dimensões? Bem, ouça as palavras de Pedro. É a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, e vinde a ele, aquela pedra viva, rejeitada pelos homens, mas aos olhos de Deus escolhida e preciosa. Tornem-se pedras vivas, construídas em uma casa espiritual para que possam declarar a unidade e as obras maravilhosas daquele que os chamou das trevas para a sua luz. Versículos 4, 5, 9. Leia no 2º capítulo da primeira epístola de Pedro. Ele nos chama das trevas para a luz. Bem, há muitos anos, para ser exato em 1934, eu estava sentado no silêncio, sem pensar em nada em particular, simplesmente contemplando esta estrutura interior do cérebro, por assim dizer. Se você virar os olhos, mentalmente os voltar para dentro e apenas deixá-los repousar no interior do seu crânio, em pouco tempo todas essas circunvoluções escuras do cérebro se tornarão luminosas e o fascinarão. A coisa toda se torna líquida e luz líquida dourada. Então, enquanto observava essa maravilhosa luz líquida dourada, de repente, do nada, surgiu uma pedra, uma rocha. Não há nada mais estéril, nada mais opaco, nada mais contraído no que diz respeito à imagem do que uma rocha. Então aqui estava uma pedra, esse quartzo. Enquanto eu olhava para ele, simplesmente olhando para ele, sem me perguntar por que estava diante de mim, mas ali estava ele, diante de mim, e de repente tornou-se fragmentado, quebrado em incontáveis pedaços. Então todos esses pequenos pedaços foram reunidos, mas não reformados na rocha, a forma original, mas numa forma humana. E aqui ele assume a forma humana. Aqui estou vendo um homem sentado na postura de lótus. Fiquei intrigado. Ao olhar mais de perto, estou olhando para mim mesmo. Eu sou o ser que estou contemplando. Aqui ele está sentado na postura de lótus e é apenas a própria imagem do ser que eu sabia ser. Quando olhei para ele, ele começou a brilhar e aumentou de luminosidade até atingir o limite de intensidade, e então explodiu. Depois voltei a este nível apenas com a lembrança do que havia vivenciado. Dizem-nos. A rocha, a sua obra é perfeita, capítulo 32 de Deuteronômio. A rocha, que agora é inanimada, sua obra, torna-se pessoal agora. O que era uma pedra ganha a forma de uma pessoa, o seu trabalho é perfeito. E da rocha que te gerou, você está desatento e se esqueceu do Deus que te deu a luz. Versículo 18. Aqui, uma rocha me gerou e Deus me deu a luz, então Deus é a rocha. Isso é Deuteronômio 32. Aqui está uma rocha, ela me gerou, e eu esqueci o Deus que me deu a luz. Se fui gerado por uma rocha e nasci de Deus, então Deus e a rocha são um. Então aqui está o convite. Oh, venha até ele, aquela pedra viva, rejeitada pelos homens, e ainda assim aos olhos de Deus escolhida e preciosa. Ela lhe diz, e vocês se tornarão pedras vivas e serão edificados nesta estrutura espiritual. Então lhe é dito que você pode declarar os feitos maravilhosos daquele que realmente te gerou, esses feitos maravilhosos daquele que te trouxe e te chamou das trevas para a sua luz maravilhosa, das trevas para a luz. Agora, quando tive a experiência, não entendi. Eu simplesmente gravei. A compreensão vem ao longo dos anos.
Você registra a experiência. Você não pode negar, você conseguiu. Não é teoria, você não buscou, simplesmente aconteceu. E então, de repente, com o passar dos anos, o despertar chega e você começa a entender o que aconteceu com você. Agora, no ano passado, um livro me foi dado. Li a resenha e minha filha e minha esposa disseram: "O que vocês querem no Dia dos Pais?" Bem, não compartilhamos presentes no Dia dos Pais e no Dia das Mães e todas essas coisas. Mas eles me disseram isso de forma brincalhona e eu respondi da mesma forma. Eu disse: "Acabei de ler a resenha de um livro. É o último trabalho de Carl Jung e por isso gostaria de tê-lo." Então dei a eles o título de Memórias, Sonhos e Reflexões. Ele morreu em 1961 e o livro foi lançado em 1961. Portanto, não é apenas o seu último trabalho, é o seu último trabalho. É realmente uma autobiografia, embora não seja afirmado que seja, está escrito na primeira pessoa. Bem, nisso Jung fez esta observação. O meu aconteceu em 1934, o que acabei de contar. A dele aconteceu em 1944, não a visão completa, apenas a seção intermediária da visão. Ele se viu em 1944 em um sonho, mas acordado em um sonho. E a verdadeira visão é quando você está acordado em um sonho. Isso, você pode não saber, isso é uma visão. Mas porque você está completamente desperto, você não chama isso de sonho porque você está nele e está acordado. Pois quando você está realmente num sonho e acorda nele, é exatamente assim. Assim, uma visão está acordada em um sonho, o que Blake chamou de visão quádrupla. Portanto, esta é a visão quádrupla de Blake. Mas agora estamos completamente despertos nisso e tem continuidade, então nem percebemos que ainda é um sonho. Mas esta é a visão da qual falo. Então, ele se viu em um sonho, caminhando por uma pequena estrada rural, e encontrou esta capela à beira da estrada. A porta estava entreaberta, então ele entrou. Ao entrar nesta pequena capela, ele caminhou em direção ao altar. E para sua surpresa não havia nenhuma imagem da Virgem e não havia nada que lhe lembrasse uma capela cristã, mas era. Não havia crucifixo nem imagem da Virgem, mas no lugar destas duas imagens, esta maravilhosa exposição de flores. E então, olhando abaixo do altar ele notou um Yogi sentado na postura de lótus, e olhando mais de perto, essa figura tinha o rosto dele. Isso o assustou, e ele acordou assustado e disse para si mesmo: "Então é ele quem está meditando sobre mim. Ele tem um sonho e eu sou isso." Então disse para si mesmo: "E eu sabia que quando ele acordasse eu não existiria mais." Então disse ele, sendo o grande analista que era: "Esta é uma parábola e qual é a sua mensagem para mim? Pois aqui estou sendo confrontado com algo que vem do fundo da minha alma. O que isso está tentando me dizer?" E disse para si mesmo: "O jato central da verdade que esta coisa está tentando me transmitir é este, neste nível do meu ser. Penso que isso é causação e aquilo é efeito, e aqui agora me foi revelado que isso é causalidade e isso é efeito. Que eu me retirei em meditação e meditei nesta forma humana para ter a experiência em 3 dimensões de espaço e tempo, e então, através desta experiência, eu aumentaria a minha consciência, e esta consciência aumentada promoveria a minha realização. Portanto, a história toda pretende inverter em mim o meu pensamento sobre a causalidade, que a causalidade não está aqui, está lá. E eu vi o ser que está me meditando. Ele não viu a rocha e não viu a luz. O limite da contração é a rocha, a mais estéril, a mais opaca que se possa imaginar neste mundo. Se você pensou em uma imagem que transmitisse essas qualidades, pense em uma rocha, um quartzo. E então fica fragmentado. E então, quando reunido, não assume a forma original, assume a forma do homem. Então o homem brilha, torna-se um ser vivo que respira, e então brilha e brilha e brilha, e alcançando o limite do brilho ele desaparece. O trabalho é concluído e desaparece. E nos é dito: "Eu os tirei das trevas para a luz. Pois Deus é luz. Eu sou a luz do mundo." João 8 versículo 12.
E ainda assim não perco a minha identidade, não perco o ser que sou, só eu herdo ser maior, a luz do mundo. Então aqui, nesta visão que me foi revelada, vou agora compartilhá-la com você. Qual é então a pedra que os homens rejeitarão? Vinde a ele, aquela pedra viva que os homens rejeitaram. Qual é a pedra? Pois a pedra que vi era apenas um símbolo. Eu certamente não era a pedra. O que é a pedra, esse estado opaco e contraído que os homens rejeitaram como causa? A sua maravilhosa imaginação humana. A Bíblia reconhece apenas uma fonte de sonho, apenas uma, e todos os sonhos e visões procedem de Deus. Bem, não preciso ser um gigante em mente para descobrir quem ele é. Fico aqui e penso na minha casa, de onde saí há 1 hora. Bem, isso é um sonho, um devaneio, mas um sonho. Não difere do sonho da noite, exceto num aspecto, quando adormeço esta noite tenho um sonho, nesse sonho sou a vítima da minha atenção, e não o dono da minha atenção. Aqui, em um devaneio, estou no controle da direção da minha atenção. Então posso simplesmente direcioná-lo e, se não me agradar, posso alterá-lo. Mas esta noite, durante o sono, se eu sonhar, posso não estar acordado como estou agora e tornar-me vítima da direção da minha atenção, e não do seu mestre. Então, se todos os sonhos procedem de Deus, mas todos os sonhos, não preciso ir muito longe para descobrir quem é Deus. Pois aqui, neste momento eu estava sentado no silêncio e de repente diante de mim surge uma pedra. Apenas um símbolo do que foi registrado nas Escrituras em Deuteronômio 32 e em todas as Escrituras, na verdade. Isaías 28. Estou colocando uma pedra em Sião. Sião é chamada de lar eterno de Deus. Estou colocando uma pedra em Sião. E aqui, neste livro de Pedro. E Pedro, a palavra Pedro significa pedra. A própria palavra Pedro é uma rocha, é uma pedra. Então, o que esta pedra simboliza no meu mundo? Está simbolizando minha maravilhosa imaginação humana que eu, ao longo dos anos, rejeitei. Na minha busca por Deus pensei que ele fosse outro e o encontrei porque outros pensaram que ele estava por aí. Eles me mostraram fotos dele e me mostraram todos os tipos de coisas de um Deus, e na minha inocência eu acreditei neles. E assim continuei rejeitando a pedra viva. Eu não tinha tocado nisso. E um dia toquei nela e então me tornei uma pedra viva. A pedra ganhou vida. Você lê com atenção. Começa no 4º versículo, como ao descobrir que você rejeitou, aceitando-o, você é aceito. Por associação você a toca, e você que rejeitou se torna uma pedra viva. E então você poderá declarar todos esses feitos maravilhosos daquele que o chamou das trevas para a luz. Então aqui chamamos isso de projeção na tela do espaço das coisas que eu abordaria. E então eu soube, no fundo da minha alma, que um dia aceitaria aquele que havia rejeitado. Pois eu não podia acreditar, treinado como fui treinado, que eu, e eu mesmo, fossemos a causa dos fenômenos da minha vida. Eu não acreditava que eu era a causa de todas as coisas estranhas que aconteciam comigo, de todos os infortúnios, de todas as coisas estranhas do mundo. Eu não pude acreditar, então rejeitei isso. Rejeitei a pedra que me gerou e o Deus que me deu a luz. Um dia eu o encontrei, aceitei-o. E então veio o desenrolar de todo esse maravilhoso simbolismo registrado nas Escrituras, todas as imagens, e são todas imagens. Quem teria pensado, ao ler, que você estava em conflito nas profundezas da sua alma e realmente encontraria o símbolo da pedra? Mas quem viu? Eu o vi. Bem, de onde veio isso? Saiu da minha imaginação. Pois se todos os sonhos procedem de Deus, e eu sei exatamente o que aconteceu comigo. Sentei-me no silêncio pensando em nada em particular, voltando minha atenção para dentro do meu cérebro e contemplando essas circunvoluções escuras do cérebro, e como sempre acontece elas cresceram luminoso. À medida que se tornam luminosos, estou simplesmente olhando para esta nuvem luminosa que se forma na minha cabeça e, de repente, do nada, surge este quartzo, esta pedra enorme. Eu não fiz nada. Apenas olhei para ele. E fragmentou-se, a coisa toda se partiu em incontáveis pedaços.
Nenhuma peça foi perdida, mas recolhida por alguma mão invisível. Como foi reunido, não tinha a forma original, agora assume a forma de homem. Então Jung afirma que eu mesmo me retirei para a meditação e meditei na forma humana. Mas ele não menciona o fato de que seu sonho englobava a pedra e a luz. Que desse estado escuro e opaco de repente surgiu a luz, uma luz além do sonho mais selvagem do homem. Mas eu lhe digo, você mesmo meditou e se trouxe para estar aqui mesmo neste mundo, para que você possa aumentar sua experiência e, por meio desse aumento de consciência, promover sua maravilhosa autorrealização. E isso é para sempre. Não há limite para a translucidez. Só existe um limite para a contração, para a opacidade, e a pedra é o símbolo do limite da esterilidade, do limite da opacidade, do limite da contração. Mas não há limite para a expansão do homem, para a translucidez do homem. Então, quando vi essa coisa aparentemente atingindo um limite, ela explodiu, provando-me que nunca poderia haver um limite para a expansão, para a translucidez do meu próprio ser. Então, todo mundo está simplesmente a caminho, expandindo, depois de ver essa coisa maravilhosa acontecendo dentro dele. Até que você veja, posso lhe dizer, compartilhe comigo o que experimentei. Você não precisa esperar para ver para testá-lo neste mundo. Pois se todas as coisas vêm dele sem ele nada do que foi feito se fez, não preciso esperar para provar isso. Eu só tenho que testá-lo esta noite. E na verdade, se eu sei que a minha imaginação é Deus, a rocha que rejeitei, o Deus que rejeitei. Fui em busca de um Deus estranho, de algum Deus que não existia realmente, que alguém pintou na parede, ou esculpido em madeira e alguma coisa peculiar fora de mim. Mas então, se isso é realmente o que eu rejeitei o tempo todo e agora vou aceitar, então vem me testar então nos é dito. Venham testar a si mesmos e vejam. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? A menos, é claro, que você fale no teste. Se você quiser pesquisar, é o capítulo 13 de 2 Coríntios, e venham, testem-se e vejam. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? A menos, é claro, que você fale no teste. Versículo 5. Bem, se ele está em mim e por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez, eu certamente poderia atestá-lo. Bem, como ele trabalhou neste mundo? Leia isto agora. Ele chamou o que não é visto como se fosse visto, e o invisível se torna visto. Esse é o 4º capítulo, o versículo 17 da carta de Paulo aos Romanos. Ele chama o que não é visto como se fosse visto, e o invisível se torna visto. Acabei de voltar da cidade de Nova York e, no mês passado, numa quarta-feira à noite, esta senhora veio de Baltimore. É uma viagem bastante longa e ela veio me trazer boas notícias. Ela disse: uma amiga minha, trabalhando no meu escritório, em julho passado. Agora no mês passado, outubro. Em julho passado, a bolsa dela desapareceu, a carteira dela. Ela relatou isso ao escritório, eles fizeram uma busca minuciosa e nenhum vestígio disso. Ela disse: tudo o que eu tinha em termos de dinheiro era $1,35, apenas o dinheiro do almoço. Mas eu tinha uma pulseira linda que eu valorizava, não só para mim, era de grande valor sentimental, mas também achava que tinha grande valor no sentido monetário, então dei um valor duplo a ela. Mas eu queria a pulseira, não os $1,35 que estavam na minha bolsa de trocos. E não aconteceu nada para recuperar esta bolsa. Esta senhora que veio às minhas reuniões contou-lhe sobre o meu trabalho e disse-lhe o que fazer, e então ela lhe deu um conjunto completo dos meus livros. E foi isso que a senhora fez. Ela imaginou que estava usando a pulseira, foi só isso que ela fez. Ela imaginou que estava usando a pulseira. Se ela usava a pulseira, então ela não estava perdida. E dia após dia ela usava aquela pulseira. Esta senhora que veio de Baltimore na quarta-feira à noite para me contar a história poderia me contar no dia anterior, na terça-feira de outubro, que a bolsa foi encontrada dessa maneira estranha. Os bombeiros foram chamados para dar uma estimativa das mudanças estruturais porque sugeriram algumas mudanças por motivos de segurança.
E então trouxeram os bombeiros para fazer essas supostas sugestões. Um bombeiro simplesmente pegou um certo que deveria sair e, ao fazê-lo, atrás dessa coisa que ele puxou estava a bolsa. A única coisa que faltava era a bolsinha de $1,35, e lá estava a pulseira. Se por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se faz, bem, então posso testar isso. Se eu testar e ele provar seu desempenho, eu o encontrei. Mas, se todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, ela não sabe esta noite quem é Cristo Jesus? Quem é Deus? Ela encontrou quem fez isso. Mas ela pode, apesar disso, amanhã ainda rejeitá-lo. Isso é vida. Posso encontrá-lo esta noite e amanhã, pela confusão do mundo, rejeitá-lo como não sendo realmente o Deus que cria tudo em meu mundo. Pelo menos ela provou em um caso, por sua própria satisfação, que encontrou um poder causador dentro dela. Ela pode não querer sentir que é Cristo Jesus, embora as Escrituras digam que é, a Bíblia diz que é, mas as igrejas dizem que não é. As igrejas querem nos levar para fora e apontar para alguém pendurado na parede ou para algo no tempo e no espaço a 2000 anos de distância, e chamar isso de Cristo Jesus. E eles se organizaram em torno de uma certa ideia e enganaram o homem. Não digo que o façam de forma consciente e deliberada, eles fazem isso involuntariamente. Eles não conhecem a Cristo Jesus. Eles podem vestir-se com todos os trajes esvoaçantes do mundo e isso não significa que tenham experimentado Cristo Jesus. Pois quando eles o vivenciam, então é tão simples, é tão fácil, é tão maravilhoso. E um dia, você terá todas essas experiências maravilhosas mencionadas nas Escrituras. Não posso contar a ninguém a emoção que está reservada para você quando passar desta idade para aquela. Um corpo já preparado para você, não por sua escolha, e certamente você não o mereceu. O corpo preparado, completamente preparado, mas esperando que você o preencha. E você se torna luz derretida. Como luz derretida, você sobe e preenche esta vestimenta infinita, uma vestimenta imortal, já preparada para você. E você o preenche em um movimento circular maravilhoso. Este seu templo será atingido como um raio, como lhe é dito nas Escrituras. Diga-me, mestre, qual é o sinal da sua vinda? E ele respondeu: assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24 versículo 3, 27. E é exatamente assim. É um raio que sai direto do seu crânio e o divide em dois, de cima a baixo, sendo a parte inferior a base da sua coluna. É apenas o torso que está completamente rasgado em dois, e você o vê separado por vários centímetros. E na base do que era sua coluna vertebral está uma luz líquida dourada derretida. Ao olhar para isso, você pode dizer como Blake: eu sei que é o meu eu, ó meu divino Criador e Redentor. Jerusalém, placa 96. Eu sou um com a mesma coisa que contemplo, e então como isso, em movimento serpentino para cima você entra em Sião. E você enche uma roupa preparada para você. Essa vestimenta não pode ser vista pelos olhos mortais, porque nenhum olho mortal poderia contemplar a beleza daquela vestimenta. Está além do sonho mais selvagem de qualquer coisa conhecida pelo homem. Não é o homem como você entende, homem. Sim, um rosto humano, mãos humanas, pés humanos. Mas como você poderia descrever o corpo que é seu agora, quando você sobe e toma posse dele? E então você está em Sião. Então eu digo a todos, isso vai acontecer com vocês, com todos os seres deste mundo. Pois você não ganha, é um presente, nos é dado. E ao nos dar o dom de si mesmo, ele nos dá a vestimenta já preparada para nós. Todos entenderão. E não há dois, ele não diz ao outro que roupa está preparando para o outro. Mas todos serão moldados como pedras vivas em seu maravilhoso templo vivo. É uma coisa viva, não feita de pedras mortas. A pedra foi convertida em algo vivo, e de repente todo o templo ganha vida, e você e eu formamos as pedras desse templo. Não dá para descrever a beleza do corpo que se forma. Então aqui, quem está me meditando?
Estou meditando sozinho. Deus se tornou eu para que eu pudesse me tornar Deus, e ao se tornar eu, Ele me fez passar por todas essas fornalhas de aflição. No final, Ele me puxa para fora, sozinho. Ele não me desenha em um par. Sou o único no templo. Não posso ser substituído no templo. Você não pode ser substituído no templo. Então Ele nos atrai, como nos diz o livro de Isaías, capítulo 27. Eu vos reunirei um por um, ó povo de Israel, versículo 12. Um por um, não trago dois. É único, este templo é único, só um pode vir de cada vez. A porta é estreita e só uma pessoa consegue passar. E Deus nos atrai um por um, ó povo de Israel, para este templo que Ele está construindo. É uma estrutura celestial, algo completamente, bem, você não pode descrevê-lo. Nada na terra poderia ser sequer uma sombra disso. Isso mostra o quão único você é, o quão perfeito você é aos olhos dele. Para que você não rejeite esta noite a pedra que te gerou. A pedra que gerou você é a sua maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. O homem é toda imaginação e Deus é homem, e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Blake. E se Deus faz todas as coisas, bem, então teste. Esta noite imaginarei que sou o homem que gostaria de ser e, embora a razão o negue, os meus sentidos o neguem e tudo o negue, caminharei nesse estado como se fosse verdade. Como a senhora que usa a pulseira. Desapareceu entre julho e outubro. Ela acreditou na amiga que vinha às minhas reuniões, que lhe dava os livros. Ela lia os livros, nunca me conheceu pessoalmente, nunca me viu, só pelos livros. E ela começou a fazer disso um jogo e usava a pulseira dia após dia. E então, aparentemente do nada, devem ocorrer mudanças estruturais no edifício. E os bombeiros chegam e dizem o que permitirão e o que não permitirão, e isso deve acabar. Um bombeiro, por que ele fez isso? Pegou uma coisinha, puxou-a da parede e disse, e isso deve desaparecer. Esta é uma armadilha de fogo. Enquanto ele faz isso, atrás dela está uma carteira, e na carteira a única coisa que ela queria. E a única coisa perdida foi o troco, os $1,35. Mas a pulseira estava lá. Bem, ela não encontrou Deus? Agora, muitos não acreditam que isso seja Deus. Talvez você não consiga sentir que a imaginação possa ser personificada. Posso lhe dizer que estive na presença de Deus. Ele é exatamente como descrito no livro de Daniel, exatamente como é descrito. E estando na presença do ancião de dias, respondi nas Escrituras, foi tudo o que respondi. Ele me perguntou a coisa mais simples do mundo, que você talvez não soubesse se lhe perguntassem isso de repente. Mas você não precisa saber, como lhe diz o livro de Lucas. Não se preocupe quando for levado ao conselho divino, levado perante os autores, ou melhor, os dirigentes da sinagoga. Lucas 12 versículo 11, 12. Pois uma sinagoga é simplesmente um local de reunião, é a própria montagem ou os montados. Mas eles só leem na sinagoga, é tudo o que fazem. Eles não dão sermões, é simplesmente a leitura das Escrituras para que todos possam ouvir, como é dito em Neemias, ouçam com compreensão. Leia para que eles entendam você quando você ler, capítulo 8, versículo 8. Leia para que aqueles que o ouvem entendam o que você diz. E então, leia, isso é tudo o que se lê na sinagoga, é simplesmente a leitura das Escrituras. Então, quando lhe disserem, e traga seu para a sinagoga diante dos governantes e das autoridades do dia, não fique ansioso sobre como você responderá. Bem, se devo responder, algo me foi perguntado. Não posso responder a menos que algo me seja perguntado. Portanto, não fique ansioso em saber como responderá ou o que dirá, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que deveis dizer. Lucas 12 versículo 12. Então você é suprema e divinamente inspirado no que deveria dizer. Isso dá ao homem liberdade para desobedecer. Esse é o único lugar na Bíblia que encontro onde um homem poderia realmente desobedecer a ponto de pecar contra o Espírito Santo.
Ter sido informado sobre o que dizer e não dizer seria um pecado contra o Espírito Santo. Bem, não consigo conceber que qualquer ser no mundo seja divinamente inspirado pelo que deveria dizer, deixando de confessar sua fé. E então me perguntaram, qual é a melhor coisa do mundo? E minha resposta automática foi: amor. Eu disse: fé, esperança e amor, estes três permanecem, mas o maior deles é o amor. Com isso o ancião de dias me abraçou e eu fui incorporado ao seu corpo, um com o seu corpo. Eu fui o próprio ser que me abraçou. Desde aquele dia não tive nenhuma sensação de qualquer separação ou divórcio daquela união. Foi uma união que se mantém desde então. E aos poucos aquele que me abraçou vai subindo dentro de mim, me instruindo sobre todas as minhas visões que tive e registrei sem entender. Então a compreensão vem lentamente à medida que ele surge dentro de mim. Quando ele completa sua ascensão totalmente dentro de mim, eu sou ele. Então todas as coisas preditas serão minhas. E assim eles vêm semana após semana e mês após mês. Bem, imagine ir para a cama, totalmente convencido da realidade de Deus ter experimentado isso, e perguntar a ele como faria com uma pessoa: por que você fez isso? Qual é o propósito de tudo isso? Por quê? Não duvidando nem por um momento que ele o criou, não estou pedindo que ele defina seu ato. Como foi feito? Isso não é da minha conta, mas por quê? Qual é seu propósito? E então, das profundezas da sua alma, uma palavra vem em resposta à sua pergunta, e essa palavra é eclosão, apenas eclosão. Para chocar tudo foi feito. Então sua mente volta e você se lembra das palavras de Blake em seu livro Gates of Paradise. Aqui ele tem um ovo, e ele quebra o ovo num desenho, e do ovo sai um querubim, essa coisa que você não conseguia ver como sendo um querubim com a casca intacta, você não saberia o que ele continha. Mas dentro do ovo continha um querubim, uma criatura alada e imortal. E então Blake desenhou um ovo, quebrou o ovo e dele saiu um querubim alado. E a legenda daquele querubim alado é esta. Finalmente, ao eclodir, ele quebra a casca. Então, por que você fez isso? Para a incubação veio a resposta. O único propósito de todo o vasto universo é gerar filhos de Deus. Mas sendo um filho em processo de transformação, somos convidados a imitá-lo como filhos queridos e a realizar nossos sonhos como ele está realizando o seu sonho. Seu sonho é gerar filhos mais numerosos que as areias do mar. Todos os filhos, estes são os Elohim que vão fazer do único Deus, o único Deus. Então, ouve, ó Israel. O Senhor. Esse é o único, nosso Elohim, essa é uma palavra no plural, é o único Senhor. Deuteronômio 6 versículo 4. É preciso que todos estes estejam completamente despertos para fazer Jeová. Tudo um. Então aqui, a palavra voltou: por que você fez isso? E a resposta veio para a incubação. A única razão para todo o vasto universo foi a criação de filhos de Deus. Como nos é dito no capítulo 8 do livro de Romanos. Toda a criação geme esperando a revelação dos filhos de Deus. Versículo 19. Tudo espera por aquele momento em que toda a cortina se levanta e todos os filhos nascem. E todos são Ele, e juntos formam Deus. Então eu te digo, compartilho com vocês essa revelação, que é só para chocar. Então esta noite você pode realizar um sonho. Você quer uma casa? Permaneça nele, como se você estivesse nele. Você quer se desfazer de um? Mantenha-se fora disso mentalmente, como se o tivesse vendido. Você quer se casar, ter um casamento feliz? Use o anel como esta senhora usou a pulseira e seja tão persistente ao usá-lo quanto ela foi ao usar a pulseira. O que você quiser, crie. Pois o mundo inteiro serve apenas para chocar. Tudo no mundo foi criado por Deus. Mas não rejeite o Deus em você que é um com o Deus que trouxe tudo à existência. Sua imaginação humana controlada ainda é uma com o Deus que trouxe todo o vasto universo à existência. E se ele criou todo o vasto universo para a eclosão dos seus filhos, por mais humildes que sejamos, podemos criar os nossos empregos, rendimentos,
tudo o que quisermos neste mundo. Pois é apenas para incubação. Isto não é algo fabricado, isso é revelação. Pois quando você ouve uma palavra, das profundezas da sua alma, e ela vem em resposta à sua pergunta, não negligencie isso. Compartilhe com todos que aceitarem, e é apenas para incubação. Então você pode criar qualquer coisa neste mundo, não me importa o que seja. Alguém quer ser presidente, ele choca. Isso não significa nada aos olhos de Deus. Pois no final, quando despertamos como Deus, herdamos Deus. Então todas as pequenas coisas da terra se desgastarão como uma roupa e se dissolverão como fumaça. Portanto, a sua história humana será como nada. É apenas a sua história divina que já está escrita para você nas Escrituras, e tudo o que está escrito nas Escrituras você experimentará nas profundezas de sua alma. E se você não consegue entender no mesmo dia em que vivencia isso, espere, isso vai acontecer. Eu tive o meu em 1934. Não entendi. Tive visões durante toda a minha vida. Eu não os entendi, mas os gravei. Portanto, essas coisas ficam indelevelmente impressas na mente. Foi exatamente o que aconteceu, mas você não entendeu. E assim, você passa pela vida esperando, e finalmente a verdadeira série começa a se desenrolar dentro de você, e então chega a compreensão. E todas as coisas que antes aconteciam com você sem compreensão, de repente começam a se desdobrar como uma flor e você tem todo o significado disso. Você volta para a sua escritura e lá estava ela. Venha para ele, para ele? E então a próxima linha me diz que esta pessoa chamada de pessoa agora é uma pedra viva? E você não conseguia entender. E ver uma pedra, essa coisa inanimada e estéril, quebrada, remodelada em uma forma humana e essa forma humana se tornando viva. Então você entende. Uma pedra viva e a pedra viva é humana. Então ele chama você das trevas para a luz maravilhosa que ele é. Ele traz você para a sua própria luz e você é um com ele. Então aqui, esta noite você testa. Leve esta noite o seu sonho que você deseja realizar em um futuro não distante. Pois a extensão do homem é curta neste nosso pequeno mundo, 3/10. Você não tem muitos meses ou anos para esperar pela realização do sonho. E esta revelação é verdadeira. Por que fizeste isso, ó Deus? Para a incubação. Pois bem, sejam imitadores de Deus como filhos queridos. Como nos é dito na carta de Paulo aos Efésios, no seu 5º capítulo. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Bem, se ele traz as coisas desta forma, chamando uma coisa que não é vista como se fosse, e eu devo imitá-lo, bem, então eu o imitarei. Ousarei assumir aquilo que não é visto agora, e então serei fiel à minha suposição como se fosse verdade e a trarei à existência. Pois o mundo é para chocar. Este é o ninho maravilhoso que Deus fez. É o ninho e ele está chocando. Então, aquela foto maravilhosa de Blake, quando você vir da próxima vez, você verá com base na compreensão. Finalmente, ao eclodir, ele quebra a casca e sai esta criatura alada, o você imortal, da casca cujo conteúdo você não poderia ter visto até que a casca fosse quebrada. Quem olhando para uma lagarta poderia prever seu futuro como uma borboleta pintada se nunca viu uma borboleta e não sabia a origem da borboleta? Como você poderia olhar para ele e ver uma borboleta pintada? Como você pode olhar para o homem? Como me foi mostrado tão vividamente e tão claramente explicado que o homem para o mundo superior é simplesmente um intestino carnívoro, exalando o odor mais ofensivo. E como você poderia agora olhar para o homem visto de um nível superior? Como olharíamos agora para o nível inferior e ver uma lagarta? Pois isso é tudo que somos no nível superior, e ver este querubim, ver este Deus saindo de lá. Esse intestino carnívoro? Pois isso é tudo o que somos. A noite em que ela, a pomba, desceu sobre mim e me sufocou de carinho com beijos, e então esta mulher à minha esquerda me explicou o que éramos para o mundo superior. Mas ela me explicou que aquele que veio em forma de pomba veio porque me amava muito, e ele demonstrou seu amor por mim, e em todo o meu rosto esta pomba me sufocou de beijos. E ela me contou como ofendemos o mundo superior, pois para eles somos apenas intestinos carnívoros.
Mas deste intestino carnívoro, como nos é dito no livro de Daniel, como nos foi dada a vestimenta, o coração e a mente de um animal, e então 7 tempos devem passar sobre nós até que o povo saiba que o Altíssimo governa. Daniel 5 versículo 21. Então algo sai. É um processo de eclosão. Então somos como o intestino, aquela imagem do intestino do que a lagarta. E ainda assim surge a borboleta pintada. Portanto, se formos para o mundo superior um intestino carnívoro, dele surge Deus. Ele se enterrou em nós e depois saiu completamente desperto, e nós somos ele. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta: se o que eu quero chocar parece que causaria infelicidade a outra pessoa, preciso me preocupar com isso? Resposta: você ouviu a pergunta? Se o que eu quero neste mundo parece que pode causar infelicidade a outro. Bem, deixe-me contar uma experiência pessoal, muito pessoal. Quando me apaixonei pela garota que hoje leva meu nome e é mãe da minha filha, fiquei terrivelmente envolvido. Casei-me aos 19 anos, separei-me aos 20, mas não me divorciei. Entretanto, tornei-me dançarino e todos os que nos conheciam como equipa de dança pensavam que se algum dia eu me divorciasse, ou se a minha mulher se divorciasse, certamente eu e o meu parceiro de dança nos casaríamos. Isso foi dado como certo por todos que nos conheceram. Mas aqui, eu não só não estava divorciado, como já estava comprometido com outra pessoa. Então encontrei a garota que queria, que não era minha primeira esposa nem minha parceira de dança. Bem, se eu me casasse com ela, aparentemente eu machucaria meu parceiro de dança, não é? Eu não queria machucá-la. Prefiro morrer do que machucá-la. Eu simplesmente não poderia machucá-la. Então continuei adiando o que sabia que deveria ter feito. Eu deveria ter presumido que não machuquei ninguém. E então, um dia eu disse para mim mesmo, não estou aplicando esse princípio que conheço tão bem. Estou tentando desvendar isso nesse nível e você não consegue desvendar nesse nível. Então comecei a adormecer presumindo que ali havia uma cama ocupada pela minha segunda esposa, e não ocupada por mais ninguém. Ela dormiu lá. Dormi nessa suposição por uma semana inteira. No final de uma semana, meu parceiro de dança disse: preciso conversar com você sobre uma coisa. Isso é muito importante. Eu disse: o que é isso? Ela disse: sabe, sempre se presumiu que você e eu nos casaríamos, mas, na verdade, você é como meu irmão, eu não poderia me casar com você. Estou apaixonada pelo doutor fulano de tal e já estamos há alguns anos, mas não tive coragem de te contar. Mas agora não posso mais deixar isso de lado, e por isso devo lhe dizer que nunca poderia me casar com você. Você é como um irmão meu. Então, eu carregava esse fardo há muito tempo e ela carregava o fardo, não contamos um ao outro, e ela não teve coragem de me contar até que eu presumi que era casado e feliz com a garota que agora leva meu nome. Então, você não machuca ninguém se realmente for além das aparências para um nível superior. Eu não poderia machucar honestamente ou conscientemente meu parceiro de dança. Eu preferiria ter morrido do que tê-la magoada ao me casar com outra pessoa. Mas presumi que ela não estava ferida. Quando fui para a cama, deixei bem claro para mim mesmo que estava dormindo na suposição de que sou casado e feliz, o que não poderia acontecer às custas de outra pessoa. Então, se eu tiver um casamento feliz, ela não ficará magoada. Então, de repente, no final da semana, ela se apresenta e me diz que sou irmão dela e que ela não acredita em incesto. Então essa é a imagem. Então espero ter te respondido. Você não machucará ninguém se ultrapassar esse nível, atingir o nível real de sua maravilhosa imaginação e ver as coisas como deveriam ser através dos olhos do amor. Então, toda vez que você exercita sua imaginação com amor, você está fazendo a coisa certa. Não importa o que você faça, você está fazendo a coisa certa. Mas neste nível lutamos conosco mesmos tentando desvendar e você não pode desvendar isso aqui. Este é um mundo de sombras. Como ele disse anteriormente,
Quando viu esta figura de si mesmo meditando sobre ele, ele sabia que o jato central da verdade era, e estava tentando dizer-lhe para reverter sua crença na causalidade, que a causalidade não está aqui, a causalidade está ali. Então, revise o nível de causalidade e ele terá causalidade uma sombra neste mundo que o mundo chama de realidade. Está claro? Obrigado, Bill. Pergunta: qual é a definição correta de Selá? Resposta: Selá, em todos os salmos, é simplesmente uma pausa e uma conjunção. Quando você lê um salmo, no final dele é Selá. Então significa que aquele leitor do salmo o quebrou para ser unido ao próximo. Em outras palavras, no manuscrito original não há pontuação entre palavras ou parágrafos pares. Não há versos, nem capítulos, apenas uma sequência de consoantes, nem mesmo nos manuscritos originais, vogais. E então o homem teve que simplesmente dividi-los no que ele consideraria uma palavra, um versículo, uma frase e assim por diante. E então, nós os dividimos em capítulos. Mas Selá significa simplesmente unido ao próximo para dar significado aos dois. Não é realmente um final, é simplesmente avançar e ler o próximo salmo com ele, porque esta é uma quebra arbitrária do manuscrito original. E esta ruptura só ocorreu no século XV. Assim, os estudiosos do século XV trabalharam nas escritas e tentaram dar-lhes algum tipo de significado para nós. Até hoje, você aceita esta afirmação quando ele disse: Eis que hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Suponha que eu mudasse a vírgula. Eis que te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Toda a diferença do mundo. Mas a vírgula foi colocada depois de hoje. E, no entanto, no roteiro ele foi obrigado a dizer: Não me toque, ainda não subi ao paraíso. E, no entanto, o mundo hoje coloca a vírgula depois de hoje. Eis que hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Eis que te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Toda a diferença do mundo. Então isso é pontuação, e tudo isso é, bem, os estudiosos fizeram um trabalho maravilhoso. Você não pode condená-los. Somos herdeiros de seu excelente trabalho e eles fizeram um trabalho fantástico nesses roteiros. Tenho muitos roteiros em casa e não há dois que realmente concordem. Mas eles sempre me dão alguma coisa, cada um. Gosto do de Moffat, não pelo livro inteiro, mas pela poesia que a tradução regular perdeu. Moffat tenta captar a poesia disso, e para mim eu simplesmente amo a poesia. Eles estão mais próximos da inspiração divina. Pergunta inaudível. Resposta: Você ouviu a pergunta? Bem, em primeiro lugar, acho que o mais leve trata melhor. Em primeiro lugar, se presumo que isso está feito e não faço nenhum esforço para que assim seja, estou vivendo pela fé. Pela fé todas as coisas foram feitas, como nos diz em Hebreus 11, é pela fé. Então, se eu realmente acredito que a coisa está feita porque eu a imaginei feita, acredito na realidade do meu ato imaginal, então, quanto mais leve eu tratar, melhor. Se eu faço disso um problema, é a falta de fé. Estou quase confessando a ausência de fé. Mas tratá-lo com leviandade, com confiança, então acontecerá. Mas se eu faço disso um problema, bem, então eu faço disso uma coisa difícil. Pergunta inaudível. Resposta: Sim, tudo é incubação, tudo é para incubação, tudo no mundo. Para mim, acho que é uma revelação profunda. Uma palavra à volta, não uma frase longa, eclosão. E então minha mente corre para a citação de Blake, e aqui está esse ser angelical passando por um ovo, e ele usa a legenda. Finalmente, para chocar, ele quebra a casca. Agora Blake viu isso claramente, mas tendo esse talento artístico que era Blake, ele poderia desenhá-lo e apresentá-lo. E tendo esse espiritual maravilhoso, ele também capturou isso. Mas quando você apenas ouve, apenas descreva verbalmente. Mas ele poderia descrevê-lo no desenho, na pintura, na poesia, em tudo. Mas aqui está aquela coisinha, se o ovo está quebrado o querubim, e ele usa a palavra eclodir. E das profundezas da alma vem a única palavra eclodir.
É por isso que ele fez todo o vasto mundo, já apenas para incubação. E esta noite você tem uma ideia, isso é para você como um ovo. E então, aqueça-o simplesmente aceitando-o e deixando-o chocar. Porque contém dentro de si todo o poder necessário para se expressar. É preciso que você aceite o fato de que isso acontece e ele eclode. Até terça-feira. Obrigado.